Um incêndio de pequenas proporções no estádio Beira-Rio, mais precisamente na área de tribunas, deu um susto em funcionários e integrantes da diretoria colorada. Por conta da fumaça e algumas pequenas chamas, o corpo de bombeiros teve de ser acionado. E como amanhã tem jogo diante do Bom Som, eu vou te contar um pouco dos bastidores dessa história, beleza? Mas Internacional busca um parceiro para ter Elian Irala, o argentino de 20 anos, promessa do San Lorenzo. O último dia da janela irrita alguns dirigentes colorados, principalmente no que diz respeito à saída de Thiago Maia. Hoje, para escrever atletas do Campeonato Gaúcho, é o derradeiro dia para ter reforços ao grupo de Roger Machado. E o Grêmio, para variar, fazendo das suas. Agora pressiona a Federação Gaúcha de Futebol para tomar alguma providência a respeito das palavras de D'Alessandro no último dia de Internacional. A gente vai conversar sobre tudo isso, tá? Então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada. Faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo. Te inscreve também no canal, ativa a notificação e deixa aquele like que ajuda pra caramba o trabalho, sem contar o compartilhamento nos grupos, nas redes, pros teus amigos colorados, pra tua família, enfim. Vem junto aí porque os conteúdos cada vez mais chegam no maior número possível de colorados. Os conteúdos que são para kto.bet.br, a melhor casa de apostas do Brasil, que está te esperando, totalmente reformulada, seguro, com toda a regulamentação do governo federal e principalmente, né, zelando por ser um ambiente moderado, para que tu possa te divertir e principalmente, né, não gastar mais do que tu pode a respeito aí das jogatinas, beleza? Mas é um site para maiores de 18 anos, então se tu não for adulto, ó, deixa de acessar, beleza? Gente, o Inter chegou a anunciar isso hoje no grupo das pautas dos jornalistas, né? Houve um incêndio, um princípio de incêndio no estádio Beira-Rio, na área das tribunas, ali ao lado da Guarda Popular, entre o museu e a Guarda Popular, ali no Portão 7. Existe um espaço ali muito legal, inclusive, eu participei ontem de um encontro com os jornalistas, com a equipe de marketing, o presidente Alessandro Barcelos também estava lá. E aí eles apresentaram um espaço novo que eles fecharam em meio à tribuna que existia acima da Popular, que era praticamente um corredor, não tinha muito... não tinha utilidade mesmo, não tinha utilidade ali no estádio Beira-Rio, e eles se transformaram numa área meio gourmet. Tem mesa, tem... refrigerador para poder botar uma bebida, tem uma parrilla para fazer um churrasquinho e ali convidar, de repente, pessoas para fechar negócios, jogadores, empresários, outras empresas parceiras, mostrar daqui a pouco, né, o que está acontecendo no clube para os jornalistas ou para, de repente, outros possíveis patrocinadores. Enfim, é um espaço bem legal. Pelo que me contaram, houve fumaça e um princípio de fogo, porque parece que tem um fio atrás da parrilla que teria desencapado e ali no aquecimento pegou no drywall e chegou a dar uma fumaça e um princípio de fogo. Os bombeiros logo chegaram, foi na madrugada, muito próximo das 6 da manhã, logo chegaram, entraram ali, botaram água e o fogo não se alastrou. Vai ficar, claro, a área isolada, e além de ficar isolado em observação ao longo do dia, justamente para não ter, de repente, né, o fogo novamente, melhor dizendo, né, subir ou daqui a pouco alastrar em algum outro ambiente, porque daí prejudica o jogo de amanhã. Neste momento não há nada
que prejudique ou que impeça a partida, tá? Conversei com o vice-presidente de administração, André Dalto, que me garantiu que está tudo normalizado, está tudo bem, ninguém se feriu também, né? Isso é muito importante. Então o Internacional só cuidando daquela área ali, beleza? Estou te falando, estou te contando essa história mais para daqui a pouco tu vai ver na internet aí coisas que de repente não condizem, né? Então tá aí a história do incêndio. E aí o seguinte, tá? Hoje é o último dia da janela. O Internacional, pelo menos para inscrever jogadores no Campeonato Gaúcho. A janela de transferências ela ainda está aberta até o dia 28 de fevereiro. Isso significa que o Inter tem até as 19 horas de hoje que anunciar alguém, colocar alguém no bid. Ontem, em meio a esse evento que eu falei, que estava o presidente Alessandro Barcelos, os jornalistas aproveitaram para tentar tirar algumas informações do presidente a respeito do futebol. Por exemplo, Thiago Maia. Tá? O Thiago Maia, ele tá com essa novela aí, né? Para ir para o Santos, não ir para o Santos e tal. E o presidente disse o seguinte, cara, ó, ele tem que resolver essa parada até sexta-feira, porque senão amanhã ele está entrando na lista de relacionados, né? No sábado, agora no jogo contra o Monson. O Inter entendeu que ele não estava com cabeça para ir agora para São Luís, para Ijuí, melhor dizendo, para enfrentar o São Luís. Liberou o jogador, para o jogador conversar com o empresário, conversar com o Santos, organizar toda a questão, já que a gente já falou exaustivamente aqui, né? Perdão. Mas, não dando certo hoje a negociação, perdão mais uma vez, hoje não dando certo a negociação, daí ele vai então voltar a ser relacionado, beleza? O Inter ele está buscando um parceiro para ter o Elian Irala. E aí ontem uma frase que todos os jornalistas ouviram. Esfriou consideravelmente. E aí tem algum bastidor, tá? O Inter contava com um parceiro de empresário, com a parceria de um grupo de empresários. Esses empresários, inclusive, eles têm ligação com o Brighton da Premier League, né, da Inglaterra. Eles costumam pegar jogadores e colocar no Brighton para depois fazer outros repasses, né? E aí, a partir disso, lucrar, obviamente, né? Isso aconteceria com o Inter aqui. O grupo de empresários compraria o jogador junto ao San Lorenzo e colocaria ele no Beira-Rio para depois, lá na frente, ser vendido e aí todo mundo ganhar o bem bolado. Esse valor seria na casa dos 8 milhões de dólares, muito maior, né, do que o pedido pelo San Lorenzo para ter os 80% dos direitos econômicos. Na verdade, assim, né, essa informação dos 5 milhões ela vem do Juan Oler, que é o empresário do jogador lá no São Lourenço, que é o mesmo empresário do Bernabé, a gente já falou sobre isso aqui. Só que daí é o seguinte, o Inter é óbvio que não tem esse dinheiro, porque o dinheiro seria pago à vista. De alguma forma, em algum momento do negócio, da negociação, os empresários saíram da parada. E aí, a partir disso, veio a frase que esfriou consideravelmente. O Inter já tratava esse jogador praticamente como um reforço. Falava abertamente no off sobre isso, inclusive. Tá? Eu estou dizendo que não vem? Não estou dizendo que não vem. Eu estou só dizendo que a história é essa, né? Que o Inter, claro que vai atrás de outro parceiro, ou que daqui a pouco vai atrás de fazer um bem bolado nas finanças para trazer esse jogador. Por exemplo, não está ligada a venda do Thiago Maia à compra desse atleta, mas que os 2,5 milhões pagos pelo Santos, pelo Thiago Maia, ajudariam consideravelmente a ter o jogador. Então isso não se esconde, inclusive, quando a gente fala com os integrantes da diretoria, mas uma coisa não está ligada à outra. Tá? Dita pelo presidente Alessandro Barcelos ainda ontem, nesse evento que eu comentei sobre o marketing do Inter, tá? E aí agora, velho, tem mais uma polêmica, né? Trazida agora pelo Leonardo Meneghetti e pelo Alex Bagé, do Debate Raiz. Porque o Grêmio não gostou da posição do Internacional e das palavras do Internacional quando o D'Alessandro concedeu uma entrevista coletiva agora na última quarta-feira lá em São Luís, ou melhor, lá em Ijuí, eu sempre confundo, né? Que loucura. Para falar sobre arbitragem, VAR, quando ele menciona o Daniel Bins, quando ele diz que há uma questão envolvendo o Inter e o Daniel Bins já de história,
que seria interessante até preservar o jogador e deixar o jogador, o árbitro de fora da partida, eventual que venha a ser aí, de repente outro Grenal e tal, e o Inter ouviu, e aí agora tem os bastidores também do Inter, né, de que o Grêmio pressionou a Federação Gaúcha de Futebol para saber o seguinte: vem cá, vocês não vão pegar e punir ele ali, porque ele está botando um campeonato em suspeição. Ele está botando a idoneidade do Daniel Bins à prova, né? E foram no Luciano Oxman, inclusive, o Luciano Oxman disse, cara, mas a federação não tem que fazer nada, que tem que fazer talvez o TJD. Né? E aí o Grêmio agora vai falar com os auditores, com os promotores, melhor dizendo, né? A promotoria do TJD, para então ver se vai enquadrar o D'Alessandro ou não em algum problema de fala do gringo, né? O diretor esportivo do Colorado. Cara, na verdade é o seguinte, né? Em cima de toda essa polêmica aí, era para ser bonito, né? Simplesmente o Grêmio tentando o octa e o Inter buscando acabar com o octa do Grêmio, né? Só que o que se viu foi um movimento tremendo por parte de Antônio Brum, Eduardo Magriço, Careca de Saber, influencers gremistas, né, colocando o VAR e as decisões da arbitragem, na verdade, em suspeição. Não tem a ver com o D'Alessandro. Não foi o D'Alessandro que falou nada a respeito do Daniel Bins. O Daniel Bins deixou de dar um pênalti no Juventude na final do ano passado dentro da arena. O Daniel Bins, como VAR, não chamou para ter um pênalti. O goleiro do Grêmio chuta descaradamente o jogador do Juventude. E aí os caras querem... Esses dias, no ano passado, o Calef colocou o campeonato em suspeição também. Ele tuitou que o campeonato está em suspeição. Pô, por favor, o vice-presidente do Grêmio, o Eduardo Magriço, também colocou o campeonato em suspeição, falando que se não tem VAR, o Inter não consegue fazer gol. E aí os caras querem vir agora na Federação Gaúcha, dar os paladinos da boa moral e dos bons costumes, mas vão se lascar. Vão se lascar. Então, assim, ó, o Internacional ele está muito de olho em todo esse bastidor. E eu posso garantir para vocês, o Inter acordou nesse quesito aí, tá, de tentar fazer ou não fazer tumulto. Tá? Porque o Inter não vai deixar essa cambada aí ir para cima da Federação Gaúcha e botar pressão para tentar ganhar um campeonato que não consegue ganhar no campo, ganhar fora dele. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece, ó, aquele likezinho que ajuda pra caramba o trabalho, sem contar a tua inscrição e compartilhamento aqui nos vídeos do canal. Valeu? Tamo junto. Forte abraço. Tchau.